graça e a paz do Senhor seja com você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nos assistindo, está participando com a gente desse encontro de família, desse encontro entre irmãos e irmãs, o encontro daqueles que foram resgatados pelo Pai em Cristo Jesus, pelo seu amor, misericórdia, pela novidade de vida que nos atinge, que nos renova, que nos enche de esperança e de força para lidarmos com a vida, com os desafios. Nós estamos aqui hoje reunidos e podemos cantar e celebrar essa nova esperança que nasce da revelação do sopro divino sobre as nossas vidas. Se você crê nisso aí na sua casa, você pode preparar o seu coração, levantar a sua voz e podemos cantar juntos assim. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva a
então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clamar teu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meias lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantas. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantas. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Vamos orar enquanto você encontra aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Nós vamos orar aqui, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós nesse momento. Pai, nós te bendizemos porque o Senhor permanece conosco. Pedimos que o Teu Espírito Santo, nesse contato com o nosso coração, com o nosso entendimento, nos esclareça, nos ilumine nessa noite. Nos coloque diante do Senhor, nos coloque em um estado de reverência, onde podemos nos esvaziar para aprendermos e recebermos do Teu sopro,
da Tua revelação, do Teu conteúdo, da Tua consistência, Pai. Nós precisamos da rigidez do Senhor, o Senhor que é a rocha, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos dessa estabilidade, dessa firmeza, para entendermos o que o Senhor tem feito nesses dias tão turbulentos, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, diante do sofrimento que enfrentamos, que aqueles a quem amamos enfrentam, e sabemos reconhecer quais virtudes podemos manifestar em tempos de dor e de incerteza. Sabemos que o Senhor está aqui conosco, o Senhor está com cada irmão, cada irmã precioso na sua casa, no seu lar, e sabemos que grandes coisas o Senhor pode fazer por nós, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses, a igreja em Filipe. E o apóstolo Paulo, a essa altura, ele já enfrentou muita coisa, ele continua enfrentando prisões, dores, injustiças. Mas ele fala algo de dentro do seu ambiente de sofrimento, de dentro do seu ambiente de injustiça, de incerteza do que vai acontecer. Ele expõe algo que é muito necessário para os nossos dias. Mesmo com todo o cenário adverso, o apóstolo Paulo, ele é capaz de dizer uma coisa: eu tenho certeza de que aquele que começou uma boa obra vai terminar. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Nessa noite, nesses dias, mas nessa noite, irmãos. Porque tem algo que a gente precisa entender. Nós estamos vivendo dias de crise. São dias de crise, a gente está no meio de uma crise mundial. No Brasil, um pouco pior do que em muitos outros lugares no mundo. Então a gente fala a partir do nosso povo, da nossa realidade, do nosso caos. E em dias de crise como esses, em que a gente está vendo pessoas novas que se vão, parentes, amigos que adoecem de um jeito que em outras circunstâncias não ia acontecer, mas é por causa dessa doença, desse vírus. Esse fato, essa realidade de gente que em outras circunstâncias não teria sequer não faria ideia de que poderia ficar acamado com 25, 30 anos, faltar oxigênio, falecer num leito de hospital. Isso coloca a gente diante de um cenário de profundo caos. Mas, irmãos, tem algo que, em nome de Jesus, eu quero convidar você a abrir o coração para entender da parte de Deus. São nos dias de crise, quando a gente lê, olha só, quando a gente lê o apóstolo Paulo falando que Deus começou um trabalho, então a gente olha para os dias de crise sobre um novo prisma. Tem uma nova forma de entender e enxergar os dias adversos. Se é Deus quem começa uma boa obra, Ele assume a responsabilidade sobre a sua vida e a sua história. Não é você que busca de Deus um jeito de convencer Ele a realizar a obra que você está imaginando. Não é você que assiste um culto online ou que vai à igreja, que ora e que canta e louva, esperando que Deus seja de alguma maneira sensibilizado para executar por você a obra que você considera ser boa, mas que em hipótese alguma foi revelada por Deus como a vontade eterna dele para a sua história. A gente então tem que entender
que diante da crise, muitas vezes a gente quer fazer da oração, da intercessão, da busca por Deus, um movimento para fazer Deus concordar com a gente de que a nossa ideia de uma obra boa, de um trabalho bom, de um acontecimento bom que a gente acha que precisa, que tem que ocorrer na nossa vida, Deus tem que concordar e fazer acontecer. Irmãos, não tem nada que você e eu possamos fazer que já não tenha sido iniciado por Deus antes. Existe uma boa obra que precisa ser executada. E essa boa obra, irmãos, já começou. O que você e eu precisamos é entender como a gente vai participar desse movimento que Deus já iniciou na história. Nos dias de crise é que a gente normalmente percebe uma realidade que assusta a gente. A realidade de que somos frágeis e temos muitas limitações. A gente é muito frágil. Essa pandemia mostra quão frágil é a vida. Um micro-organismo que você não enxerga, que você é incapaz de ver, acaba com a vida humana. Assim. Essa crise que a gente está vivendo, ela mostra muito a nossa fragilidade. Como nós somos vulneráveis. Mas é aqui que entra a boa notícia da parte de Deus. E a boa notícia é essa, irmãos, que Deus ainda tem um compromisso de nos libertar dos nossos limites. Deus tem um compromisso de libertar a gente dos nossos limites, daquilo que encurrala a gente, daquilo que não deixa a gente expandir os afetos e o entendimento para conseguir compreender qual é a vontade eterna de Deus para a sua circunstância, para o seu momento, para a sua jornada, para a sua família, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua empresa. Agora, qual é o maior limite que a gente enfrenta? Qual é a maior limitação que a gente pode enfrentar? É a morte, irmãos. Por isso que Jesus, no seu ministério, ele fez com que tudo, os 3 anos de ministério, cada caminhada, cada milagre, cada cura, quem ele ressuscitou, as coisas que ele fez acontecer que ninguém imaginava, tudo isso foi para revelar o Deus que se sacrifica, o Deus que encara a morte no olho para dizer: a vida é que dá a última palavra. O Deus que enfrenta a morte para ressuscitar e dizer: agora no universo o tom é o tom da vida, não é mais o tom da morte. O tom é o tom da esperança, não é mais do desespero. O tom é o tom da alegria, não é mais da aflição e da tristeza. Jesus fez tudo para que a cruz fosse o ápice do seu ministério, do seu chamado, da sua disposição em ser a oferta voluntária da parte de Deus para romper os limites da morte que operava sobre a nossa vida. Por isso, quando a gente conhece Jesus, a gente conhece o sentido da salvação. A salvação não é um conjunto de dogmas e de doutrinas que a gente julga serem as mais adequadas, de acordo com o que eu entendo da vida, de acordo com a minha orientação e tradição religiosa. Salvação não é o que eu vou crer para no fim de tudo estar certo e ter concordado com Deus e Ele me deixar entrar no céu. A salvação nunca é um ponto futuro. A salvação é uma realidade presente. Salvação é o que a gente desenvolve hoje, é o que a gente desenvolve agora. Por isso, a vida eterna, ela não é uma posse futura. Ela não é uma posse por direito,
mas ela é uma aquisição por vocação. Eu vou repetir, a vida eterna não é algo que eu possuo porque eu tenho uma conduta religiosa que me faz ter a sensação de que eu tenho direito da vida eterna. A vida eterna não é uma posse por direito. A vida eterna é uma aquisição por vocação. Eu adquiro a vida eterna a partir do movimento de Deus em meu favor. E ao entender que agora eu sou presenteado por uma nova forma de pensar o mundo e a vida, essa nova forma de pensamento, ela me afeta por inteiro. Eu adquiro da parte de Deus essa nova forma de pensamento, essas categorias eternas de pensamento. E isso não me faz pensar sobre mim mesmo alguém que tem direitos, porque agora eu sou escolhido de Deus, sou filho de Deus, eu preciso, eu posso, eu devo. Não. Essa aquisição não me faz pensar ser alguém que tem direitos, mas me faz me enxergar como alguém com vocação, com um destino, com um propósito, com uma obra a ser realizada que já foi começada por Deus e que Ele, por sua graça e amor, me colocou para participar, para ser protagonista com Ele, da missão que é dele. Então a salvação, ela é essa consciência que a gente tem de que somos libertos dessas limitações. E aí a gente é liberto das limitações hoje. Não é um daqui a pouco, não é um quando eu morrer, não é um quando Jesus voltar. A salvação é uma libertação para hoje. É experimentar da vida de Jesus na sua vida cotidiana hoje. É experimentar da vida de Jesus no jeito como você trata a sua família, no jeito como você faz negócios, no jeito como você trabalha, no jeito como você lida com os problemas, no jeito como você lida com as pessoas que sofrem, com a miséria, com a pobreza. A vida de Jesus afeta a gente hoje e rompe as limitações da morte que atua no nosso corpo, no nosso modo de pensar, de reagir emocionalmente às coisas que acontecem. É uma experiência ativa, irmãos. É uma experiência ativa. Às vezes a gente acha que a vida eterna, a vida com Deus, a salvação é um evento futuro. E aí eu lido com a minha fé de maneira passiva, porque afinal de contas, se eu me comporto indo à igreja, cantando, fazendo uma oração, sendo religioso dentro da programação e da agenda institucional, tá tudo certo, mas Jesus não veio, irmãos. Jesus não foi o Deus encarnado para refazer uma agenda institucional. Jesus é o Deus encarnado que recuperou uma raça, a raça humana, a raça daqueles para quem Deus olhou lá no princípio e falou: nesses daqui eu vou colocar a minha imagem e eles vão ser semelhantes a mim. Essa raça que caiu está no centro do amor de Deus, e o que Jesus veio fazer foi recuperar uma raça. Por isso que o tempo inteiro na Bíblia a gente vê que os crentes são os que mais atrapalham Jesus. Os fariseus, os judeus, são os que mais atrapalham o ministério de Jesus. Tanto que Jesus, quando tem que dar exemplo, quando tem que contar uma história, quando tem que falar quem é que entendeu os princípios eternos da parte de Deus, ele menciona quem? O samaritano. Ele menciona quem não tem nada a ver com a agenda religiosa institucional. Porque Jesus o tempo inteiro está dizendo: vocês que são apegados a uma tradição religiosa, mas que não querem entender que a salvação ela atua de maneira ativa agora no presente, na sua forma de ser. Vocês só estão prestando um desserviço divino. Vocês só estão atrapalhando a boa obra que Deus já começou. Por isso que a gente precisa ser envolvido por essa experiência da ressurreição, do poder de Deus que expande a gente, que eleva a gente, que faz a gente entender que existe uma obra que já começou, que já foi iniciada por Deus e que inclui você, meu irmão, e você, minha irmã.
Em nome de Jesus, ouça isso da parte de Deus. A boa obra não é algo que você tenta fazer e depois puxa Deus para o seu lado. A boa obra é a maneira humilde como você e eu nos esvaziamos para entender que é Ele que começa. É uma iniciativa dEle. É um movimento dEle. E que por seu amor e compaixão, Ele decidiu que essa boa obra só ia fazer sentido e só ia poder se realizar se tivesse você incluída nela. Por isso, irmãos, nesses tempos de crise, de incerteza, de sofrimento intenso, a gente precisa entender o que é que Deus está fazendo. Deus está quebrando os limites. Aquilo que limita a gente a ter compaixão pelas pessoas. Aquilo que limita a gente a ser um doador. E louvado seja Deus, porque, irmãos, nós temos muitos testemunhos, muitos. Amanhã no grupo de oração a gente vai passar melhor isso. Grupo de oração pelo Zoom, às 8h30, toda segunda-feira. Você pode encontrar o link no Facebook, no Instagram, pode mandar. A gente vai deixar aqui nos comentários desse vídeo também. É só clicar, salva lá no seu WhatsApp, que é só clicar às 8h30 e entrar na sala. E lá a gente vai conversar sobre o nosso trabalho social. A nossa igreja agora na pandemia, quando as coisas estão para todo mundo, está piorando, a gente está conseguindo ser cada vez mais relevante. Muitas famílias sendo abençoadas, a gente tem conseguido fazer compra para muitas famílias, né? O pastor Toninho, meu pai, tem conseguido, a gente tem gerenciado as ofertas e o que vai para o que, e ele tem conseguido entrar em contato com muitas pessoas, muitas famílias. E sabe o que é o melhor de tudo, irmãos? A maioria das pessoas sendo ajudadas nunca foram para a nossa igreja. Isso é o mais bonito, irmãos. A gente conseguir ser uma igreja que não fica favorecendo gente do próprio clube. Mudar a vida de gente que não estava aqui, mas que teve o seu caminho cruzado pelo nosso e foi abraçado em compaixão por uma família que tem um Pai eterno e que está se doando, irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida, você que tem doado alimentos, que tem doado dinheiro, principalmente o valor em dinheiro, porque a gente consegue fazer uma compra, consegue pagar uma conta de luz, uma conta de água, um aluguel de suprir de maneira mais específica. Tem sido assim algo incrível o que Deus tem feito através da vida dessa igreja. Louvado seja Deus. E que em nome de Jesus as limitações não possam barrar essa boa obra que nós temos realizado, que é uma boa obra que Deus planejou antes da Igreja Batista Betel nascer, por exemplo. A boa obra é dele. E a palavra de Deus para a nossa vida é: fique firme. Não se abale com as suas limitações. Não se conforme com as suas limitações. Expanda seus sentimentos, expanda a sua mentalidade. Deixe a ação salvadora de Deus afetar você hoje, afetar sua família, afetar suas relações, as palavras que pulam da sua boca. Seja constante por um único motivo, porque a palavra está dizendo que Deus, aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo, até Jesus voltar. Deus continua no compromisso de nos libertar dos nossos limites. Até o dia que Jesus vier, você e eu estaremos num processo de libertação daquilo que nos limita e expandindo nossa consciência para servir, para combater a pobreza, para combater a falta de dignidade, para resgatar famílias, para resgatar o humano e colocá-lo diante de Deus. E fazer com que todo joelho dobrado confesse Jesus como o Senhor que resgata os seres humanos, homens e mulheres de todos os lugares, para que todos possam viver a vocação, o destino
de cumprir a boa obra que Ele planejou. Que seja assim na nossa vida, irmãos. Que essa semana você experimente o toque de Deus te libertando dos seus limites. Em nome de Cristo Jesus. Pai, nós te bendizemos porque o Senhor continua com esse compromisso eterno de nos tirar dessas cadeias que nos limitam. Senhor, quem está aqui comigo online, que está nesse momento aflito, que está passando por alguma situação que tem deixado a angústia ser o tom principal dos seus sentimentos, do que pensa, que o Teu Espírito Santo sopre o sopro da libertação agora, um vento do Espírito venha tomar os corações e as mentes e que as limitações sejam quebradas agora em nome de Jesus. Que o Senhor nos traga para esse lugar de responsabilidade, onde nós, a partir do momento que somos libertos dos nossos limites dia após dia, vamos rompendo também os limites da dor, os limites da pobreza diante daqueles que se apresentam no nosso caminho, que cruzam na nossa estrada. Que a sensibilidade seja a nossa marca, seja aquilo que nós vamos fazer ser ressaltado a partir da nossa conduta de vida, para revelar o Teu amor, a Tua graça e misericórdia, em nome de Cristo Jesus, Pai. Nos liberta nessa semana, nesse dia, para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos agradecidos e Te bendizemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, e nós temos um recado importante. Diante não sei se a gente pode dizer melhora, né? Não que as coisas estejam melhorando, mas estão ficando menos piores em relação à internação, leitos ocupados. Nós vamos retornar com os cultos presenciais no primeiro domingo de maio, dia 2 de maio. Então, no dia 2 de maio, às 19 horas, nós vamos retornar com o culto presencial, tudo se mantendo, obviamente, né? Tudo se mantendo como está, com o número de casos, mortes, internação sendo reduzido. Dia 2 de maio nós estaremos então reunidos no prédio da nossa comunidade. Aqueles que estiverem à vontade para ir, claro, podem ir. Os que não estiverem, nós vamos continuar fazendo a transmissão pelo YouTube, tá? Isso é importante. Então, os cultos de domingo à noite, seja online ou seja presencial, vão ser pelo YouTube, ok? E no dia 2 de maio, então, nós vamos retornar. Amanhã, oração no Zoom, às 8h30. O link a gente vai deixar aqui nos comentários do vídeo. Tem sido um tempo muito bom, a gente tem podido cantar, um tempo precioso na presença de Deus, orar, interceder. Está sendo muito, muito bom. Tem sido assim um tempo de refrigério na nossa semana, onde a gente pode compartilhar virtude, onde a gente pode compartilhar o afeto, o interesse um pela causa do outro, orando por gente que a gente nem conhece, mas que sabe que Deus conhece a causa, conhece a situação que está sendo enfrentada, e isso tem nos fortalecido. Então você pode estar com a gente às 8h30 pelo Zoom, na intercessão. Semana que vem, então, ainda online aqui pelo YouTube. Dia 2 de maio, também pelo YouTube, quem for ficar em casa. Mas presencial a gente vai voltando com todos os protocolos de segurança, os distanciamentos, né? A gente tem uma vantagem que o nosso prédio ele é bem amplo. Então a gente consegue ter um bom distanciamento. O pé direito é alto, tem boa circulação ali dos ventiladores. O ar não fica parado, as portas abertas. Então, mantendo todo esse protocolo, a gente vai buscar essa volta da maneira mais segura possível. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha uma ótima semana. Que a graça de Jesus liberte você das suas limitações para você vivenciar a boa obra que o Senhor preparou para você e vai completar na sua vida. Nos vemos na semana que vem. Que Deus te abençoe, um abraço, fique com Deus.